Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Deixa eu fazer aqui um comentário, irmãos, sobre a questão da quinta-feira, que eu falei que ia fazer o estudo com vocês e não fez. Eu tive uma consulta médica com um terapeuta naturalista e ele me passou vários medicamentos. Eu tinha consulta muito cedo e eu acabei não conseguindo fazer. Infelizmente, na semana passada, a gente só teve aí praticamente 5 estudos da lição: sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Eu não consegui fazer na quinta-feira. E infelizmente eu precisei ir ao médico e ele passou vários medicamentos, tem uns tratamentos para fazer. Peço a vocês que orem para que Deus continue intervindo na minha vida e que a gente possa apresentar um material para vocês agradável, satisfatório, sem correria, sem pressa. Para vocês terem ideia, hoje, sendo sábado, no dia 16 de novembro de 2024, hoje eu estou aqui pelo menos às 17 horas no meu relógio aqui. Então, eu passei uma boa parte da tarde estudando, fui para uma igreja hoje pela manhã, fiquei à tarde aqui dando uma estudada para fazer uma introdução sobre o assunto da lição de sábado. Então, assim, é algo que precisa ser estudado mesmo. Um ponto que merece consideração, como vocês bem sabem, a lição tem aqui essa gravura. Olha só, que interessante. Uma pessoa, um marca-página que leva até a cruz. E observe que a Bíblia está aberta, né? Isso aqui é uma Bíblia, e tem uma parte grossa dela aberta e uma parte fina. A parte grossa significa o meio, depois do meio praticamente, para o final da Bíblia. E a parte fina indica a parte que está sendo aberta, onde está aberta o Antigo Testamento. Por quê? Essa lição diz assim, ó, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E Jesus evidenciou sobre isso. Irmãos, é interessante porque o próprio Cristo, no capítulo 5 de João, verso 39, é aqui mesmo, né, que nós estamos lendo. O verso 36, ele faz menção ao testemunho de João. Só que ele deixa muito claro que o testemunho de João não era o suficiente. Ou seja, eu não dependo do testemunho de João, porque aquele que me enviou é muito maior do que ele. E eu mesmo declaro que eu faço testemunho, eu mesmo faço testemunho de mim. Olha o que ele fala aqui, ó. Mas eu tenho, Jesus dizendo, maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Então, assim, o que Jesus queria dizer com isso? O testemunho de João é válido? O testemunho de João influencia as pessoas? Influencia. Mas o meu testemunho, aquilo que eu faço, ele conta muito mais do que o testemunho que João tenha dito. Não que não tenha espaço. O testemunho de João tem espaço, sim, merece todo o respeito, mas comparado ao próprio testemunho de Cristo, ele se torna, de fato, impotente. E outra coisa que merece consideração, Jesus quando chegou a dizer assim, ó, examinai as Escrituras, porque vocês cuidam que nelas encontram a vida eterna, e de fato encontram, mas elas testificam de mim. E eu pergunto, qual era a Bíblia que Jesus estava mandando consultar? Qual era o livro que ele estava mandando consultar? Todo o Antigo Testamento. Por quê? A Bíblia de Jesus, irmãos, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Então ele estava endossando o Antigo Testamento para que através dele, do Antigo Testamento, encontrasse a Cristo. Por isso que aqui estava marcado a Bíblia com a indicação de que ela leva até a cruz. Você observa que o próprio Jesus falou isso para o próprio Satanás no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E que palavra era essa? O Antigo Testamento, porque ele fala, está escrito. Está escrito aonde? Em Deuteronômio. Então, assim, a raiz da profecia de Cristo está no Antigo Testamento. É interessante que no desenrolar da história, primeiro Deus fala para Adão e ali, na verdade, faz com que ele considere inicialmente a promessa. Olha, eu estou prometendo a você que virá alguém que esmagará a cabeça da serpente. Essa promessa se torna uma aliança. Essa aliança envolve um pacto. Essa aliança, ao se desenvolver, se torna uma profecia. E assim, cada momento, em cada situação, vem se desenrolando cada ponto e confirmando aquilo que de fato estava escrito. Primeiro a promessa, em seguida vem a aliança e depois a profecia. Só que uma não invalida a outra. A promessa é verdadeira e você confia nela. A aliança ou o pacto lhe garante a certeza de que aquilo vai acontecer. E no final, a profecia lhe dá uma convicção maior de que lá na frente, tudo aquilo que dele foi predito seria confirmado como de fato foi. Conta-se uma história, irmãos, de um homem chamado Isaac. Ele era um pesquisador.
E ele pesquisou sobre Buda e viu os feitos que Buda tinha feito e procurou saber, na verdade, sobre o seu fim. Ele encontra então um túmulo de Buda. Ao encontrar lá, ele encontra a expressão: aqui jaz Buda. Pronto, acabou. E ele então ficou pensando sobre o fim daquela pessoa que era tão boa. Posteriormente, ele voltou a fazer outras pesquisas e encontrou Maomé. E ao observar quem era a pessoa de Maomé, as bondades que ele tinha feito, tudo que ele tinha realizado, ele ficou então admirado. Indo mais a fundo, ele foi até o local para saber o fim de Maomé qual foi. Maomé tinha lá na sua sepultura escrito: Maomé, aqui jaz Maomé. Então ele observou aquilo e voltou a viver a sua vida e ficou, na verdade, sem muita importância. As pessoas que eram boas tinham um fim que ali iria jazer, ou seja, iria permanecer ali. E ele era uma pessoa que gostava de fazer a bondade e praticava boas obras, verdadeiramente. Então, em sua casa, no baú velho, ele encontra um livro preto, a Bíblia Sagrada, que falava sobre Jesus, que de fato era uma pessoa que não só fazia o bem, mas ele promovia o bem e garantia o bem maior no futuro. Ele foi mais a fundo para procurar saber o fim desse homem chamado Jesus. Quando ele encontra, ele vai até o seu túmulo e lá ele não a encontra. Jesus não se encontra ali, porque ele ressuscitou. Aquele pesquisador, irmãos, ele morreu, mas em seu túmulo tinha dizendo assim: aqui jaz um homem que creu em Cristo e ele ressuscitará na primeira ressurreição, porque pela fé ele acreditava que ao som da trombeta ele ressurgiria. Então ele estaria ali com pouco tempo, mas deixou uma promessa de ressurreição, uma garantia de ressurreição. E a garantia que ele deu foi através da ressurreição de Jesus. Porque se eu creio nele, como Paulo disse, né? Se em Cristo, se nós não cremos na ressurreição, somos inúteis, né? A nossa fé, a nossa pregação. E ele então validou aquilo. Fechando aqui, eu e você precisamos crer da mesma maneira. Jesus garantiu isso. Então, que nós encontremos nessa semana, nas suas escrituras, a convicção de que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável e, acima de tudo, esperançosa. Que você seja um daqueles que também tem essa convicção. Vamos estudar sobre os sinais de Cristo. Vamos estudar sobre as maravilhas dele no Antigo Testamento, que, por sinal, existe pelo menos entre 300 a 400 promessas ou profecias sobre a vinda de Cristo. Desde o seu nascimento original à sua traição, a venda, né, de acordo com o livro de Zacarias, que ele seria vendido por 30 moedas. Então, assim, muito se fala sobre ele. E o Antigo Testamento, pelo menos, é dito por alguns estudiosos, entre 300 a 400 textos evidenciam a certeza da volta de Cristo, ou melhor, da sua vinda, a primeira vinda aqui nessa terra. Essa promessa ela é verdadeira, que eu e você nos encontremos na Bíblia, sempre a convicção de que o nosso Senhor em breve voltará. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua promessa e pela certeza de que nós temos em nosso coração da breve volta do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a Tua paz, Senhor, perdoa nossos pecados, permanece conosco e dá-nos a bênção da Tua presença e uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos, um ótimo dia em sua presença, uma boa semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.